Eu não vou assim generalizar que é toda a mesma turma, porque há dirigentes novos, mas realmente o Barcelos fez parte na administração, que é uma pasta importante do clube, e no futebol, que é a mais importante. O João Patrício era vice-presidente eleito, o Zanardo estava na área das finanças, nisso eu concordo. O que eu não concordo é que uma decisão de um gestor de rescindir o contrato de 50 profissionais, já são mais 60 no ano, ser classificada como cruel. Ainda que tenhamos dados específicos, informações extraoficiais, que são muito doídas, que são muito assim, puxa, mas o fulano tinha mais de 70 e tantos anos, passou por uma doença e foi demitido. Ok, eu não tenho o dado tão específico assim, tão detalhado, mas eu tenho que entender que a conta não fecha. Se a conta não fecha, é claro que ele tira 2 jogadores e ele paga toda a conta, mas talvez o Inter esteja tentando fazer isso também. O Inter já reduziu, a folha era 9, já caiu para 7 e outros jogadores vão sair e tem que, o que o pessoal tem que entender é o seguinte, não são só essas demissões, o grupo de jogadores vai ter mais redução ainda, como o Abel, como o Rodinei, como o próprio Marcos Guilherme, que provavelmente vai ser colocado para poder jogar mais. Mas só a minha, explicando, contextualizando, que eu achei importante que o Meneghetti fez, a minha crítica não é ao que era feito antes da pandemia. E ali o Internacional, mesmo tendo algumas dificuldades, tal, o problema é, tu já tinha pandemia, tu já tinha demitido 44 funcionários e mesmo assim tu contrata o Abel Hernandes, tu contrata o Justa, tu contrata o Leandro Fernandes em nome do futebol. E tu tá pagando a conta agora. Eu quero fazer aqui um contraponto, que eu acho que é importante que a gente fale. O Baldasso usou a expressão covardia, o Meneghetti usou a expressão crueldade. Não usar crueldade. Eu não endosso essa expressão. Exatamente. Respeito quem pensa, Exatamente. mas eu não penso assim. Não permitir que isso, e eu acho que a gente tem que ter um cuidado imenso sobre isso. Porque a gente pede muito profissionalização no futebol. E não deve ser bom para o presidente do Inter e para os diretores, como foi para o Marcelo Medeiros ano passado, e como não tenho certeza, não deve ser demitir, por exemplo, Yarley, por exemplo, o senhor que tem mais de 70 anos, não é Seu bom. Pernambuco. Seu Pernambuco. De 80 anos de idade. Que é uma grande figura. 50 anos de Inter. 50 anos. Não é bom demitir, como demitiu no início desse ano lá, a secretária do presidente lá, que estava há muitos anos. Não é bom e ninguém gosta disso. Só que se a gente pede profissionalização e se a gente quer que os clubes se organizem e paguem as suas contas em dia, porque o Internacional não vem pagando as contas em dia, a gente sabe disso, tu traz todos os dias aqui essas discussões, a gente tem que ser coerente no discurso. Claro. E a coerência do discurso é, muitas vezes, cortar a própria carne. O presidente do Inter ontem, e hoje deve ter dificuldade para dormir, porque demitiu pessoas que ele gosta, é da vida, dói, e a gente tem que fazer esse contraponto e respeitar os atos de gestão que não são simples. Amanhã ou depois o Inter pode estar voltando a pagar suas contas em dia e vai dizer, e tal. Eu acho muito frágil, JB, desculpa, quando a gente usa o argumento da contratação de um jogador para justificar um ato tão difícil de gestão. Eu acho muito frágil isso. Pode ser. Porque ao mesmo tempo, tu e o Baldasso encheram a boca aqui para falar que, não, esse centroavante, eu me lembro que o Baldasso falava do Abel Hernandes aqui, tem que contratar, porque é frágil na discussão. Eu não sabia que custava 700 mil por mês, né, César? O teu discurso é muito bonito. Mas é que tu sempre claro agrada. Mas tu tá jogando... Eu tô dizendo que a forma que o Inter tá fazendo isso é equivocada. Baldasso, me perdoe, eu te acho... Tu é um comunicador brilhante, tu sempre tem argumento. É óbvio que hoje tu não gosta de uma coisa que tu gostou ontem, isso tem sido natural nas tuas manifestações. Só que hoje especialmente, eu acho que tu tá jogando um pouco para a torcida, fazendo uma crítica pesada ao presidente do Inter, em cima de um ato de gestão que com certeza foi muito estudado, o Baldasso. Não é uma coisa, hoje eu resolvi... Eu não tenho essa convicção. Hoje eu resolvi demitir 60, o que é isso, Baldasso? Sair demitindo gente, vendendo jogador da base barato, não precisa ser muito estudado, não. Essa é a solução mais fácil. Tá, mas só um pouquinho. Eu quero lembrar uma outra coisa para você. Tá, mas só um pouquinho, Baldasso. Só fazer uma pergunta pro Baldasso. Com licença, fazer uma pergunta ao Baldasso. Qual é o jogador da base barato que a direção atual do Inter vendeu? Não, mas as informações dão conta de que o Vinícius Tobias tem um encaminhamento de negociação por 4, 5 milhões de euros. O Praxedes tem um encaminhamento por 7 milhões de euros. Tem que vender. Não, tudo bem. Eu vou ter que vender. Aí nós estamos debatendo o mérito, Vaguinha, também, mas eu quero saber o seguinte, é que ele faz uma crítica de algo que não aconteceu. Ele está criticando algo que ele acha que, porque tem informações do presidente. Vamos acreditar no quê? Nas informações ou no que disse o presidente ontem na Rádio Bandeirantes?
que não quer vender o Vinícius Tobias. E diz que hoje o jogador, ele disse, nós não vamos vender a qualquer preço. O Inter achou as duas propostas baixas. Aí vai chegar daqui a um ano, ele não vendeu, aí nós vamos dizer o quê? Ah, criticamos ele porque ele vendeu um jogador jovem e ele não vendeu. Quem pediu por o Rodrigo Caetano encontrar negócios pro Vinícius Tobias, que o empresário André Cury falou aqui, foi o presidente Marcelo Medeiros. No final da sua gestão, pediu para encontrar negócios para jogadores jovens, inclusive o Vinícius Tobias, e foi por isso que veio a negócio não quer dizer vender a preço de banana. Não, eu não disse que era vender a preço de banana. Deixa claro Tô isso. dizendo que era encontrar O JB lembra todos os dias que o Marcelo Medeiros, o JB podia pedir para o Paulinho botar de letra embaixo, quando rola o programa, a culpa é do Marcelo Medeiros. A culpa é do Marcelo Medeiros, ficaria melhor. Eu só quero lembrar uma coisa. Para vocês. Ontem, quando saiu a notícia, nós estávamos terminando o programa aqui. Saiu a notícia da demissão do Yarley e do Fabiano. Quando acabou o programa, eu liguei para o Fabiano, que é meu amigo, e liguei para dar um abraço nele, né? Demitido do Internacional, eu sabia o quanto significava para ele estar no Inter. E ele falou, olha, Baldasso, eu não estou sabendo de nada. E aí, ele tinha uma reunião às 3h no Beira-Rio e já estava em toda a imprensa que ele tinha sido demitido e ele não sabia. O Yarley deu uma entrevista de noite ontem dizendo que também ficou sabendo da sua demissão pela imprensa. Esse é o Internacional dos vazamentos, que vazou o contrato do Edenilson, do Abel Hernandes, contrato do senhor lá que doou 1 milhão para o Rodinei, o contrato do Yuri Alberto, o contrato do Baldasso. O que está acontecendo no Beira-Rio? Isso é intenção de alguém? Isso é feito propositadamente? Esse desrespeito com os ídolos ontem de ficarem sabendo pela imprensa que estavam demitidos pelo clube? Aí é um erro na forma, tá bem? Se vazou, aí é um erro na forma. Não, o Thiago Neves, por exemplo, no Grêmio, ficou sabendo que teria o seu contrato rescindido pela imprensa. A dívida do Internacional é de 600 milhões de reais. Isso foi dito pelo presidente Alessandro Barcelos no microfone da Rádio Bandeirantes. 600 milhões de reais. A diferença de balanço do Inter para o Grêmio em 2020 é de 126 milhões de reais. Isso não é brincadeira. O que fizeram em 10 anos? 126 milhões de reais de diferença em 12 meses? Mas, Wagner, pelo amor de Deus, existe um ponto só que estabelece a diferença, que é a venda de jogadores. Mas a venda de jogadores é que demonstra a incompetência dos últimos 10 anos. Que eu falei aqui que a base do Internacional não conseguiu colocar jogadores pro time de cima para vender e que tu continua elogiando achando que a base do Inter é melhor que a do Grêmio. É isso, Baldasso, é isso. É melhor que a do Grêmio. Não, só que não o Inter é. não sabe usar. Só que o Inter não tem um treinador durante um ano inteiro que não usa ninguém que foi campeão da Copinha. E outra coisa, 6 milhões de euros pelo Vinícius Tobias e 5 milhões ou 7 milhões e meio pelo Praxedes, com todo respeito aos jogadores, que eu acho que são bons jogadores, tem que levar no aeroporto e fazer esse dinheiro. Ponto.